Oi gente, hoje eu quero falar com vocês sobre anosmia, que é a perda de olfato causada ou não por Covid, e o que a aromaterapia pode fazer a respeito para ajudar com essa perda de olfato, que inclusive pode ser causada por outras doenças. Hoje eu vou fazer um formato diferente, mais de aulão, para ser mais fluido. E para quem não me conhece, eu sou a Sol Del Carlo, terapeuta naturalista e co-criadora aqui do Solarium, marca artesanal de aromaterapia orgânica e reconexão com a natureza. Lembrando que tudo que eu vou trazer para vocês hoje de anosmia veio de uma conferência internacional que chama Botânica 2022. E essa conferência é uma das maiores conferências sobre aromaterapia clínica e herbalismo. Então, muitas informações interessantes que eu tenho até meu caderninho aqui para me ajudar, para trazer vocês um pouco sobre anosmia. Então, anosmia é isso, né? É essa perda de olfato. E a gente fala muito no mundo da aromaterapia o quanto que o sentido do olfato é o sentido perdido, né? Porque a gente esquece a importância dele, a gente não dá tanto valor, né? Você fala, nossa, seria muito pior se você tivesse, né? O que você prefere? Perder o olfato ou ficar cego? Sei lá, né? Às vezes se faz essas comparações e não se dá tanto valor pro sentido do olfato até o momento que você perde ele. Né? Então a gente tem um dado de que pelo menos 50% dos casos das pessoas que tiveram perda de olfato, isso está correlacionado em 50% dos casos com depressão. Né? Então a ansiedade que se tem de não poder, porque a gente não percebe, né, de não poder sentir o mundo ao nosso redor, a gente não repara o quanto que a gente está o tempo todo pegando dicas, né, deixas do ambiente que a gente está inserido através do olfato, né? Você abre um leite podre, uma comida podre e sente isso, imediatamente tem uma reação límbica que a gente diz, né? Uma reação instintiva que a gente não controla, não pensa, de se afastar daquilo, de se proteger daquilo. Ao mesmo tempo que o oposto também, né? Quando a gente sente o cheiro, sei lá, de um bebezinho pra quem tem filhos, ou da pessoa que você ama, ou de uma comida que você ama, você passa na frente da padoca às 7 da tarde, saindo pãozinho quentinho, fresco. Você, nossa, que delícia! Na hora, né, você tem uma reação muito gutural, muito instintiva de uma reação, né, uma resposta realmente bioquímica àquele aroma. Então, o olfato realmente permeia muito do nosso bem-estar, né, da nossa qualidade de vida no dia a dia. Então, perdê-lo realmente é um negócio meio complicado. E em muitos dos casos de Covid, não só de Covid, mas aqui eu foco em Covid porque é o que tá mais em alta, né, ultimamente. Mas em muitos dos casos as pessoas perdem por um tempo, pelo período ali da infecção. Mas em muitos outros casos essa perda se mantém, né, por muito mais tempo, por muito mais meses. Então, principalmente nesses casos que se mantém a perda de olfato, porque quando recupera rapidinho, né, em algumas semanas, beleza, porque já ia recuperar mesmo. Mas quando se mantém por mais tempo, é interessante que haja algum tipo de tratamento a respeito, algum tipo de intervenção para tentar ajudar a recuperação, porque é isso, né, faz muita diferença no nosso bem-estar e dia a dia. Então, tem particularmente uma técnica que foi a única técnica de recuperação de olfato que foi de fato estudada, pesquisada cientificamente desde uns tempos atrás, que é através de algo chamado treinamento olfativo, basicamente. É algo bem óbvio, assim, bem direto ao ponto, que é justamente o ato de você se colocar, de você estimular os seus receptores nasais através de aromas, de preferência que você conheça, mas, de preferência que você conheça, mas muito mais do que isso, é importante a forma que se dá esse treinamento olfativo, né? Então, mais do que, cheira um negócio rápido e tal, 3 vezes por semana, como que se dá esse treinamento, né? Alguns itens são importantes de serem seguidos para que se obtenha sucesso no treinamento olfativo. E antes de tudo, na verdade, é muito importante o quê, né? O que a gente tem na nossa sociedade moderna, ocidental, muito louca. A gente é ansioso por natureza. E impaciente, na verdade, é o que eu queria dizer. Ansioso, realmente, socorro, né? Sociedade da ansiedade, rimou. Mas a gente é muito impaciente. Então, assim, com muitas coisas na vida, take it easy, né? Dar um passo de cada vez. Ir com calma já é grande parte da solução e da cura. Então, assim, o treinamento olfativo é algo que requer
consistência e paciência. Não é à toa que a gente chama paciente quando a gente vai no médico. É literalmente por causa disso, porque a gente precisa ser paciente, com paciência, para lidar com as doenças e com quaisquer tipo de enfermidades que a gente tenha. Então, no treinamento olfativo precisa-se de consistência. Precisa-se de uma pessoa fazendo o treinamento diariamente, por pelo menos 4 meses, o treinamento olfativo, a técnica de treinamento olfativo para recuperação de olfato, por perdas de infecções, né? Lembrando que se você teve um trauma e rompeu o nervo olfativo, aí não tem o que fazer, você pode cheirar o que você quiser, se o nervo tá rompido não chega a informação no córtex, então é para quando houve perda de olfato por conta de inflamação das mucosas olfativas, porque essa inflamação reduz o fluxo de ar que entra nas vias respiratórias e por consequência acaba ali bloqueando um pouco do acesso das moléculas aromáticas para o nosso sistema tanto límbico quanto o córtex cerebral. Então requer pelo menos 4 meses com insistência diária, se possível 2 vezes ao dia, inalando os aromas que você... Então, aí tem alguns protocolos, digamos assim, né? Se diz muito sobre usar os 4 óleos essenciais iniciais, que são óleo de rosa, limão siciliano, cravo e eucalipto, né? Que são são bem diferentes, né? São cheiros bem diferentes entre si, então você estimula lugares bem diferentes. Mas, então assim, esse é o protocolo que se diz, né? Que são esses 4 que precisam ser utilizados. Mas, acima de tudo, o que é importante? É importante... Sambar. Não, meu amor. Ai, meu Deus. Cachorro causando. Um segundo. Quando é live tem isso, né? Destruindo a casa em tempo real. Não é nem live. Enfim, é só aulão. Sem corte, sem edição nenhuma. Mais do que ser esses 4 aromas específicos, é importante que haja uma consciência e tentativa de lembrar como esse cheiro era, ou memórias associadas a esse cheiro. Então, mais do que fazer o treinamento olfativo cheirando café, seja lá o que for, né, grãos de café, coisas que você sabe o cheiro, que você conhece claramente muito bem, mesmo que você não esteja conseguindo sentir no momento, é importante o esforço mental de lembrar do cheiro, né? Então, na hora que você está fazendo o treinamento, é você usar literalmente todas as suas forças mentais para lembrar do cheiro e para lembrar memórias que você associa com aquele cheiro, né? Então pode ser tipo um perfume mesmo, né? Alguma coisa um cheiro que te lembra de alguma situação específica. Eu adorava usar desodorante. Opa, ó lá, negócio live, tem isso. Ai, espero que fique certo. Eu adorava usar desodorantes diferentes em viagens, pra quando eu sentisse o cheiro do desodorante, eu lembrasse da viagem, né? Oi, meu Deus, eu quero participar, tô destruindo a mesa, derrubei o celular. Ok. Então, esse esforço é muito mais importante do que a escolha específica de óleos ou aromas que você esteja usando para o seu treinamento olfativo. Certo? O que mais temos aqui? E aí, a gente tem uma questão de um teste, de um projeto, um teste piloto que foi feito e foi apresentado na Botânica, que eles uniram esse tratamento de anosmia com aromaterapia, né, que é a utilização de óleos essenciais, com acupressão, que é tipo acupuntura, que diz respeito à pressão de pontos específicos no corpo. E houve, nesse teste, eles fizeram justamente escolheram pontos de acupressão relacionados com áreas digestivas, né, áreas do trato gastrointestinal, para estimulação do... Tô falando bobagem? Só um segundo. Se eu estou falando bobagem. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Pontos que conectam função olfativa e gustatória. É isso. E tinha um ponto que era bexiga também. Enfim, tem os nomes lá, né? Os pontos de acupressão. Mas, o que acontece, né? Em inglês tem uma coisa que chama Emotional Freedom Technique, que é chamada de técnica de liberação emocional, em português, se eu não me engano. Ou é também conhecido como tapping. Tapping, que é bater. Né? Então tem essa técnica muito usada, que é uma técnica de acupressão meio que derivada da acupuntura, porque a acupuntura, puntura, né? Você pega a agulha, e aí muita gente não gosta. Então a acupressão você não precisa de agulha, você pode fazer a pressão diretamente com os dedos.
E aí tem alguns pontos específicos. Na Emotional Freedom Technique tem uma ordem de pontos que você faz o tapping, né? E você vai batendo nos pontos por alguns segundos para fazer a estimulação justamente da área do corpo que esse ponto está relacionado. Então eles escolheram alguns pontos específicos de acupressão para os participantes voluntários do teste fazerem o tapping antes de fazerem o treinamento olfativo, né? Então tem uma série de pontos, não vou ficar falando todos aqui, mas tem vários pontos na cabeça, né? Aí desce, é mais ou menos assim que faz, né? A Emotional Freedom Technique. Você vai batendo assim por um tempo. E aí, tipo, é isso. É um tapinha gostoso, assim. Não é pra ser muito de levinho, mas não é pra socar a cara, né? Então, você vai fazendo com uma pressão razoável, os pontos específicos, na ordem específica que é dada. Tem até pontos na mão também depois. Então é isso, eles estimulam esses pontos gustatórios e olfativos, meio que abrir, meio que ativar a circulação, ativar o chi, o prana, né, a energia para esses lugares. Depois de bater no ponto, nesses pontos foi feita a utilização tanto de potinhos com aromas, então como se fosse um creminho assim que tem os óleos essenciais nele, tanto com os stickers, que são aqueles tipo do Vick Vaporub, sabe? É o único jeito que eu consigo falar, porque não tem isso muito aqui no Brasil, a maioria das pessoas que não tá nesse meio não conhece, então tipo aquele stickzinho que você abre, inala, cheirinho, aquilo lá, incrível, incrível inclusive. E aí essas pessoas usaram por 5 a 9 semanas, e aí avaliou-se duas coisas, avaliou-se o quanto elas estavam se sentindo bem, numa escala de 0 a 10, né, antes e depois do projeto, e o quanto elas tinham a capacidade de sentir cheiros, também de 0 a 10 antes e depois do projeto. Está ongoing ainda, né, está sendo desenvolvido ainda esse estudo piloto, mas já nas primeiras, antes das 5 semanas, muitos dos participantes já relataram melhorias, e eu acho que o mais interessante é que eu mais gosto, na verdade, da aromaterapia e de medicinas integrativas é que elas integram coisas, né? Integra a aromaterapia com a acupressão, integra um cuidado com ouvir o paciente, né? Ouvir qual que é o problema da pessoa, entender a realidade daquela pessoa que não está conseguindo sentir o cheiro de nada, e quem não está na mesma realidade que ela não entende, e fala, tá bom, mas pelo menos tá de boa, só o cheiro que você não tá sentindo, e tipo, não entende o nível de estresse e ansiedade que aquilo traz, né? Então até ter um cuidado, né? Ter um cuidado em atender essa pessoa e levar o produtinho, o pote, o sticker, explicar como é que faz o processo, tudo isso é um cuidado holístico e integrativo com a pessoa para ajudar a colocá-la num estado de mente e espírito adequado para que a cura ocorra, né? Que a gente fala cura de maneira mais abrangente, porque se fala cura sem ser na medicina não pode, a gente vai preso, não pode, ninguém pode falar de cura, mas enfim, cura como healing, né? Como algo mais abrangente realmente. Então assim, quero saber quem que daqui teve perda de olfato, quem que não teve, quem ainda tá até hoje, porque tem pessoas que estão até hoje que não foram atrás. E o negócio da consistência, né? Precisa se fazer 4 meses no mínimo de treinamento olfativo, e às vezes pode ser que dure mais tempo, pode durar até 2 anos, tem relatos, né? Então, mas aí é uma escolha. Você fala, não, 2 anos demora muito, então tá bom, então não faça nada e continue para sempre, sem o seu sentido do olfato. Acho que é melhor 2 anos do que sem perspectiva, né? Então tem muito desse shift, dessa mudança de mentalidade, da gente entender que precisamos parar para tirar o tempo de nos cuidarmos, né? Mas a grande parte das enfermidades que a gente tem nos dias atuais é por conta da nossa ausência completa de consciência sobre o que está acontecendo. A gente não para se olhar, para prestar atenção nos nossos hábitos, no nosso dia a dia, o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo, que pode estar contribuindo para vários dos meus problemas. E mesmo depois que a gente já tem um problema, é parar, tirar o tempo para se cuidar, para conseguir melhorar, né? Enfim, divago, já tô indo para outros temas, mas é basicamente isso. Me conte um pouco se você tá com anosmia, se não tá, se já curou, se tem interesse em curar, porque podemos fazer sessões personalizadas de aromaterapia para eu te ajudar com esse treinamento olfativo, caso você deseje. Fechou? É isto por hoje, gente. Beijo e até a próxima. Tchau!